Olá a todos que estão assistindo ao nosso vídeo. Meu nome é Marina e eu vou estar fazendo a apresentação para vocês. Infelizmente, não foi possível que minhas colegas de grupo participassem da gravação, mas todas nós participamos da estrutura do trabalho. Antes de começar, eu queria pedir desculpa pela minha voz, porque eu tô com a garganta inflamada, então eu tô bem rouca. Caso ela dê uma falhadinha, por favor, não desistam de mim e fiquem até o final do vídeo. Agora, indo para o que interessa, o tema que nós vamos tratar hoje é a sociologia das emoções, que é um assunto muito presente no nosso cotidiano, especialmente nesse período pandêmico. Quando falamos de emoções, é impossível dizer quando o ser humano começou a ter ou quantas emoções consegue vivenciar. Mas o que temos certeza é que as emoções fazem parte da vida do ser humano. Ela está presente em todos os momentos. Por ser uma ação involuntária, as emoções são tidas como reações irracionais produzidas como reflexo instintivo diante de um acontecimento. Em 1862, Darwin pautou isso em seus estudos. As emoções, sendo universais à espécie humana, são resultado de um longo processo de seleção natural herdada geneticamente. Nos anos de 1960 e 1970, a afirmação de Darwin foi validada a partir de pesquisas transculturais, dizendo haver 6 emoções básicas com expressões faciais universais, sendo elas a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo e a surpresa. Isto é, independentemente de onde você nasceu e como foi criado. Mas então, como explicar as outras diversas emoções que somos capazes de expressar? Apesar de haver diversos estudos biológicos e genéticos sobre, é possível afirmar que os sentimentos e suas formas de se manifestar são também elementos sociais. Mas antigamente, mesmo a sociologia já sendo considerada ciência, não se falava de estudos relacionados às emoções. No entanto, podemos ver uma mudança nesse sentido nos últimos tempos, com o surgimento de uma área conhecida como a sociologia das emoções. A sociologia das emoções trata principalmente o fato de que as emoções estão associadas com a vivência social e cultural. Ela surgiu com o intuito de compreender os fenômenos emocionais a partir de um olhar social, buscando identificar quais os fatores sociais que nos influenciam a sentir determinada emoção, a forma que expressamos e os significados dados a cada sentimento. Um ponto bem interessante que a sociologia das emoções fala é que as emoções dependem da cultura em que o indivíduo está inserido e variam no espaço e no tempo. Podemos ver isso relacionado à pandemia que vivemos. A realidade mudou, pessoas estão vivendo novas emoções, criando novas expressões, novos meios. Tudo isso por uma influência causada por um fator social, a pandemia. Temos exemplos de temas específicos que estão sendo influenciados pela realidade pandêmica. Vamos ver? Um desses exemplos são os relacionamentos. Nos relacionamentos em geral, a pandemia trouxe tanto pontos positivos quanto negativos. A falta de toque, proximidade, abraços, conversas face a face deram lugar ao confinamento, cumprimentos distanciados ou intermediados por uma tela de celular e computador. Isso causou impactos diretos nos relacionamentos, principalmente nos amorosos. Todos nós fomos obrigados a nos adaptar à nova realidade. Famílias tiveram que reconstruir uma rotina com todos em casa. Para algumas, o confinamento está sendo uma oportunidade de fortalecimento entre os membros. Já para outras, está sendo um grande desafio. Entretanto, é preciso muito equilíbrio emocional e colaboração de cada membro familiar para a melhoria das relações. Outra adaptação foi as pessoas começarem a se relacionar através da internet e aplicativos, que, por sinal, são lugares de muita flexibilidade de comunicação. Dessa forma, as pessoas estão criando e desmanchando laços de uma maneira extremamente rápida. Isso dificulta a capacidade de criar um relacionamento profundo e de longo prazo, tanto familiar, amigável quanto amoroso. Mas parece que se tornou muito mais fácil brigar com alguém e simplesmente bloquear ou deixar de seguir do que conversar e tentar se entender. Essa realidade superficial
tornou os relacionamentos frágeis, porque com a falta de diálogo não se constrói os pontos principais para um relacionamento, que são confiança, paciência, tolerância, amor, empatia e outros. Outro exemplo é a diferença entre o homem e a mulher. Grande parte das mulheres foram afetadas com a pandemia. Isso se dá devido a vários fatores. Com o isolamento social, foi necessário que todos os membros da família permanecessem em casa, algo que é incomum, já que normalmente a mulher ficava cuidando dos afazeres de casa e dos filhos e o marido saía para trabalhar. Ou até mesmo os pais deixavam os filhos em creches e ficavam o dia inteiro fora. Isso tudo teve que mudar. Foi necessário aprendermos a conviver todos juntos, e isso acaba sendo um processo de adaptação muito difícil. Quando algumas famílias começaram a passar todo esse tempo juntos, a tensão no ambiente familiar aumentou, o que acabou sendo a causa de muitos casos de violência doméstica, que já existiam antes da pandemia, mas que acabaram sendo mais praticados em decorrência do isolamento social. A desigualdade de gênero também acabou ficando mais explícita nessa pandemia. Os homens que ficavam somente trabalhando começaram a ser muito elogiados por fazerem compras em supermercados, cozinharem todos os dias e até mesmo por cuidarem dos filhos. Tarefas essas que as mulheres fazem todos os dias e até conciliam com o trabalho, mas mesmo assim não são tão valorizadas. Normalmente, dizem que é apenas a nossa obrigação. Outra área que está sendo bastante afetada e influenciada pela pandemia é a adolescência. Estar em isolamento social pode sim levar a estados depressivos em várias fases da vida, mas na adolescência esse impacto pode ser ainda maior. A adolescência é um momento de crescimento e desenvolvimento pessoal. Durante esse processo, a mente fica extremamente sensível a mudanças e experiências, sendo necessária uma interação social maior com as pessoas ao redor, algo que não foi possível em razão da pandemia. Pesquisas apontam que na pandemia, a população com a saúde mental mais afetada foi a de jovens entre 13 e 25 anos, tendo várias consequências psicossociais, como a depressão, o desemprego, a angústia, a ansiedade, o estresse, a insônia, a insegurança em relação ao futuro, diversos prejuízos relacionados à saúde física e mental, mas que também podem influenciar na formação de caráter e no modo de enxergar o mundo. Tendo em vista que, estando mais expostos à internet e ela sendo o único meio de interação com a sociedade, ela acaba se tornando a única maneira de absorver informações, que às vezes acabam chegando em excesso, o que agrava esses problemas. O nosso último exemplo é o luto. Junto com a pandemia, a morte veio bater na porta de muitas pessoas. Houveram muitas mortes por contaminação da Covid a ponto de não ter lugar e nem tempo suficiente para abrir novas covas. Muitas pessoas que tiveram seus entes queridos mortos pela Covid, por prevenção, não puderam ver o corpo e nem sequer se despedir. A definição de luta é evidente nesses tempos, algo que nos foi tirado. É isso que o Covid tem deixado, uma sensação de estar levando algo das pessoas, sem nem mesmo poder dizer adeus. Bom, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que todos tenham conseguido compreender e obrigada pela atenção.